O Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1, versículo 37 a seguir, que disse: Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Verso 39. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe de meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a quem creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Eis aqui uma mensagem muito linda, muito poderosa a respeito de uma promessa impossível da parte dos homens, mas em tudo aquilo que Deus ele promete, há de ter certeza que não há possibilidade, não há embaraço, não há dificuldade alguma para Deus. A Bíblia Sagrada é um livro de milhares de promessas a todos aqueles que creem nesta palavra. Nesta palavra, a promessa de bênçãos. Nesta palavra, ela se dirige àquele que nela crê como um bem-aventurado, como uma pessoa muito feliz, felizardo, uma felizarda. Esta palavra, ela promete segurança física, segurança eterna, espiritual, ela promete uma salvação da alma, ela promete perdão dos pecados, ela promete purificação, ela promete pela pessoa, no caráter, no nome, na identidade de tudo que Jesus representa, pelos méritos, pelas obras dele, se crermos nela, há muitas e muitas promessas que nos são destinadas. Esta palavra não é simplesmente um livro comum em que as pessoas se acostumam e usam como um amuleto, usam como algo para se protegerem ou para conquistar, conseguir coisas. Mas esta palavra, ela primeiramente, ela veio por intermédio de Deus, pela vida de homens separados, que o mundo não foi digno. O mundo, esta terra pecadora, corrompida, injusta, não foi digna de que estes homens nascessem e pisassem os seus pés santos sobre este mundo. Homens que foram instruídos por Deus, que foram perseguidos aqui para trazer uma mensagem diferente, uma mensagem que muitos não queriam ouvir, uma mensagem que vinha da vontade de Deus para o resgate humano, uma mensagem tremenda e totalmente eficaz naquilo que era dito da parte do Senhor. Então, muitas destas promessas vieram por meio destes homens, e também estas palavras, elas vieram a ser escritas, a princípio também escritas em pedras, escritas em pele de animais, guardadas com o tempo, até o momento em que a própria palavra vinda do interior de Deus, a própria palavra somada à mente, ao poder de Deus, ao Espírito Santo, veio sobre a vida de uma mulher, e então aquela palavra de poder, aquela palavra criadora que Deus usou para criar, para formar, para fazer tudo o que existe e tudo que se mantém e que existe ainda se mantém por intermédio desta palavra de poder. Esta mesma palavra, ela encontrou uma jovem por nome de Maria, em seus dias, no tempo certo, que Deus aprouve de encontrar esta jovem, que era uma jovem consagrada, que era uma jovem idônea, que era uma jovem justa, santa,
uma jovem que era pura e inocente aos olhos de Deus e que mantinha uma vida dedicada à vontade de Deus e que disse: Eis-me aqui, Senhor, para o teu querer e para a tua vontade. Quando então esta jovem consagrada, ela recebe da parte de Deus a palavra do poder de Deus sobre a sua vida, está escrito que o Espírito de Deus então cobriu a vida de Maria e que o Espírito de Deus pousou sobre ela e que o Espírito de Deus então encheu ela e adentrou ali até mesmo ao ventre de Maria. Então a palavra de Deus ela vai se cumprir agora neste tempo, quando então ela vai então começar a se transformar em tecido, vai começar a se transformar em um objeto que até então não tem forma, vai se transformar agora em uma semente humana, mas que veio de uma mulher sem necessidade de um homem ali coabitar com Maria, mas pelo poder da palavra divina, porque era necessário que então um homem viesse ao mundo de uma forma miraculosa, de uma forma aonde que não fosse necessário um homem coabitar com uma mulher, não que isso fosse uma necessidade, não que isso também fosse um pecado aos olhos de Deus dentro do matrimônio, porém Deus ele queria fazer com que a vinda do ungido rei Messias, do sumo sacerdote, do juiz, do profeta, do Senhor da glória, o Senhor Jesus, a vinda dele fosse totalmente separada, distinta, santa e diferente de todas as vindas dos seres humanos, porque de igual forma como também Adão não teve a necessidade dele vir por intermédio de um coito, de uma relação íntima, ali também o Senhor Deus veio trabalhar na pessoa de Jesus Cristo para que a palavra de Deus viesse a se transformar, viesse a ser feita ali em forma humana, mas simplesmente pelo poder de Deus, simplesmente pelo poder da palavra de Deus. Assim ele também quer dizer que não é somente necessário ao homem que ele venha de forma natural ao mundo simplesmente, porque o que é nascido do ventre materno, ele pertence à sua mãe, ele pertence ao seu pai, ele pertence à sua família natural, mas é necessário ter uma nova geração, regeneração. É necessário nascer agora do alto, isto é necessário nascer por meio da palavra, é necessário nascer agora por meio de uma água diferente, que é a palavra de Deus. Agora é necessário nascer do Espírito de Deus, da mesma forma como a pessoa de Jesus Cristo veio ao mundo. Mas como assim? Jesus ele veio ao mundo de forma natural. Isto é, de uma forma sobrenatural, mas de uma forma natural. Assim também nós estamos no mundo. Nós estamos no mundo em que nós vivemos e que nós precisamos estarmos sendo regenerados pela palavra de Deus. Nós precisamos estar sendo purificados pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a água que vem de cima, é a água que também é espírito, que é espiritual, que limpa, que purifica o homem, que regenera o homem por dentro. Porque o homem natural, o homem comum que nasce do ventre materno, ele então cogita para as coisas naturais desta vida, ele cogita para as coisas comuns desta vida. O homem natural, ele tem consigo as suas inclinações, e a sua maior inclinação é para as coisas tanto comuns, naturais desta vida, mas que também são coisas que geram a morte, que geram pecado, enfermidade, que geram distanciamento de Deus. E então é necessário que esta natureza, esta inclinação, ela seja mortificada para que então haja um regeneramento, para que haja então uma regeneração da vida interior, da vida espiritual com Deus. Porque esta palavra também que veio por intermédio do Espírito de Deus, que cobriu Maria, que encheu a pessoa de Maria, ela veio ali a fazer com que
a pessoa de Jesus, o homem, o menino Jesus, viesse ao mundo. Então, aqui nós vemos dentro da palavra que Jesus, agora, ele está no ventre de Maria, e Maria agora fica muito surpresa. Maria, que era virgem, Maria, que não teve um relacionamento íntimo com o seu esposo José, agora ela começa a sentir ali a natureza, ela começa a sentir ali todo o processo de uma pessoa que está ali grávida, e então ela começa a perceber que as palavras que Deus dissera a ela por intermédio de Gabriel, o anjo, agora elas estão se cumprindo sobre a sua vida, e agora ela para testificar, agora ela para confirmar e também para testemunhar esta sua alegria, ela vai de encontro à sua prima Isabel. Então, naquelas regiões montanhosas de Judá, ela vai de encontro, ela vai na casa do seu esposo, esposo de Isabel, ali aquele sacerdote por nome de Zacarias, e ao adentrar naquela casa, a Bíblia ela fala que quando ela vê sua prima Isabel, Isabel que também já estava ali em uma idade já difícil, e também ela era estéril, e também o seu esposo também já estava numa idade avançada, uma coisa que era muitíssimo difícil de acontecer, visto que havia esterilidade, havia uma impossibilidade ao homem, mas a palavra de Deus nos diz que o Senhor também já havia falado ao sacerdote Zacarias que ele teria um filho, que sua esposa Isabel, que era estéril, teria um filho. E então ali, ele por não crer no momento da visitação, o Senhor ali então lhe permitiu ficar mudo até que então nascesse o seu filho. E agora Zacarias ele está mudo, mas Maria está de frente a Isabel. E Maria agora ao cumprimentar Isabel, sem saber do que estava acontecendo, ali Isabel também já havia sido gerado dentro do seu útero, dentro do seu ventre, ali a criança por nome de João, ali aquela criança, o primo do Senhor Salvador Jesus Cristo, e diz então na palavra do Senhor que ela ao avistar então a Isabel sua prima, e ela também ao cumprimentar a Isabel, quando Isabel ouviu a voz de Maria, Maria que estava cheia do Espírito do Senhor, Maria que estava cheia do Espírito Santo, ali ela ouvindo, ali veio ao timbre dos teus ouvidos, veio então a entrar ali dentro, e aquela criança também, ao ouvir ali a saudação de Maria, aquela criança se sacudiu no ventre, aquela criança ouviu também ali a voz de uma mulher que carregava a promessa viva, que carregava ali a palavra e o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Então diz a palavra do Senhor que Isabel ali começou a regozijar-se no Senhor, e o Espírito do Senhor se apoderou ali de Isabel, pelo que ela começou a exaltar ao Senhor, pelo que ela começou a profetizar. O espírito de profecia veio sobre a vida de Isabel, e então ela começou a profetizar as palavras, dizendo: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Então, ali naquele momento, naquele exato momento, ali para a glória de Deus, ali duas promessas foram cumpridas, ali dois grandiosíssimos milagres que a medicina jamais poderia pôr a mão e fazer alguma coisa acontecer, milagres que jamais a ciência humana, com toda a tecnologia até o dia de hoje, conseguiria ocasionar, fazer aquilo realmente vir a existir e acontecer, porque aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus segundo as suas promessas. Se Deus ele prometeu, ele é totalmente capaz, ele é totalmente eficiente em suas palavras para cumprir, para planificar aquilo que ele prometeu. Pode não haver caminho aos olhos dos homens, podem não ver portas, podem não haver nenhuma solução aos homens, mas Deus é ele mesmo quem se encarrega da sua palavra para cumprir, porque a sua palavra
ela faz o impossível acontecer de maneira que a racionalidade humana, que a lógica humana, ela fica espantada, ela fica totalmente ali de uma forma que não tem como o ser humano compreender as coisas de Deus, porque o milagre ele é vivido, o milagre ele não é compreendido, o milagre é vivido, e quando você crê no milagre, você crê na pessoa capaz de fazer o milagre. Quando você crê em Deus, quando você crê no Senhor Jesus Cristo, você crê na sua palavra que é fiel e verdadeira para cumprir com as suas promessas, porque Ele é fiel sobre as suas promessas. Nós vemos na Bíblia Sagrada que Ele é fidedigno, que Ele é fiel para realizar muito além daquilo que nós podemos imaginar. Nós vemos em toda a Bíblia Sagrada momentos em que os homens viram ali somente o problema, homens que viram somente ao seu redor nenhuma possibilidade para que fosse cumprido aquilo que Deus havia dito. No entanto, muitos deles creram naquilo que o Senhor disse, e pelo fato de eles crer naquilo que o Senhor falou, ali então o Senhor realizou coisas grandiosas por seu intermédio. Eis aqui uma palavra da parte do Senhor. Os ouvidos do Senhor estão atentos para a sua oração, para a sua prece, para a sua humilhação. Os ouvidos do Senhor estão atentos para o teu pensamento, as lágrimas que saem, que rolam do teu rosto. Se você crê na promessa do Senhor, se você crê nas palavras de promessa do Senhor que também estão aqui dentro do livro sagrado, que falam a respeito de ti, que fala que és um bem-aventurado, que fala que há muitíssimas promessas. Creia, eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que é um sinal para você. O Senhor é a nossa bandeira. Eu sou o Senhor que é um pastor, que é um amigo. Existem várias promessas da parte do Senhor. A promessa que Deus fez também a Abraão, ali quando ele disse: o Senhor girei, ou seja, o Senhor verá, o Senhor proverá para si a sua necessidade. Existem muitas promessas da parte do Senhor para a tua vida. Se apega a estas palavras são vivas, estas palavras têm vida própria. O mundo já tentou contra esta palavra, o mundo já se revoltou, os reinos do mundo já se levantaram muitas das vezes contra esta palavra, mas eles não prevaleceram contra esta palavra. Ela permanece intacta, ela permanece viva, e ela um dia vai retornar em forma humana, em forma de pessoa, em forma divina, e ela vai combater contra tudo aquilo que se opõe à verdade, porque ela é a verdade. Esta palavra é a verdade, porque ela diz que você é mais do que vencedor, segundo a sua fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. Esta palavra, ela é verdade, porque ela diz que o Senhor, ele supre, ele há de suprir todas as necessidades daqueles que creem no Senhor, daqueles que esperam no Senhor. Bem-aventurado é o homem cuja sua confiança está no Senhor, conforme está escrito no livro de Isaías. A palavra do Senhor, ela é fiel, ela é verdadeira em nos dizer que há inúmeras promessas, e a maior promessa para nós é a promessa de uma salvação eterna. É uma promessa que os homens um dia eles hão de ressuscitar e terão corpos glorificados, aqueles que lutaram contra o pecado, aqueles que praticaram a justiça, a contrariedade contra o pecado, a contrariedade ao pecado, a tudo aquilo que afasta de Deus. A palavra nos diz então que haverá o dia da ressurreição e que este corpo aqui que é tendencioso, que nós estamos em uma guerra, que nós estamos em uma batalha diária, este corpo então, ele vai ser
ali glorificado em um corpo incorruptível, aonde o pecado, aonde também a enfermidade ocasionada pelo pecado, aonde a morte, aonde tristeza, angústia, aonde dor jamais vai entrar dentro do corpo humano, daquela que crê na pessoa de Jesus Cristo, que obedece, que pratica a sua vontade, que renuncia o seu eu, a sua vontade própria, que renuncia à vontade da sua alma comum, da sua alma animalesca pecadora. Então, quando este dia vier, as maiores promessas da parte de Deus para o seu povo, ela há de se cumprir. É quando, então, haverá vida eterna para aqueles que fazem a justiça, para aqueles que se voltam a Deus, que adoram a Deus de verdade, que amam a Deus de verdade, que amam o seu semelhante de verdade, aqueles que fazem o bem e buscam a Deus, aqueles que têm um coração voltado a Deus em bondade, em um sentimento genuíno de amor a Deus e de devoção a Deus. Então a palavra de Deus, ela quer cumprir com a sua promessa sobre a minha e a tua vida. A palavra de Deus, ela quer fazer morada, assim como ela um dia fez na pessoa de Maria. Mas agora, a palavra de Deus, ela quer vir e habitar dentro e do teu íntimo, do teu interior. Ela quer fazer mudança dentro de mim e de ti. A palavra de Deus nos diz, Salmo 51, que Davi, arrependido dos pecados que ele havia cometido, um homem que anteriormente foi chamado homem segundo o coração de Deus, agora ele é arrependido. No verso de número 10, 11 a seguir, ele disse: cria Deus em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Não afaste de mim a tua presença, e o teu Espírito Santo não retires de mim. Ali Davi, ele está invocando ao Senhor com sinceridade, ele está buscando a face do Senhor, ele está pedindo ao Senhor: Senhor, tira de mim, Senhor, essa natureza comum, esta natureza, essas inclinações comuns da minha carne, do meu ego, da minha alma animalesca, essa vontade comum de viver aqui, de obter coisas, há vontades que são inclinadas também ao pecado, as vontades comuns naturais que também são, claro, óbvio, necessidades, mas também há muita coisa que interfere, que também é chamado de pecado e interfere no meu relacionamento com Deus. Então Davi ali, ele cansado desta vida, ele queria se aproximar de Deus, ele era um verdadeiro adorador, ele era um verdadeiro cultuador, um verdadeiro cultivador, um verdadeiro homem a buscar a cultura em Deus e fazer cultura nesse Deus de Israel. Então ele vai buscando a face do Senhor e ele vai pedindo ao Senhor: Senhor, como criastes o céu pelo poder da sua palavra, assim também, Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Ele vem ali pedir: olha, Senhor, pelo poder da tua palavra, como liberaste a tua palavra e assim se fizeste todas as coisas, também cria em mim, Senhor, um coração puro, cria em mim um homem diferente, um homem interior diferente. Alabracaiastébia, decoma nagastu comanaiasei. Venha, Senhor, renovar um espírito reto dentro de mim, para que eu não me desvie para a esquerda nem para a direita, mas que eu tenha um ânimo ali único, para que eu tenha um foco, para que eu tenha ali passos firmes, passos retos no meu caminhar, para que eu não me desvie, Senhor. Me dai um espírito reto e não afastes de mim a tua presença. Não afaste de mim o teu rosto. Na Bíblia Sagrada nós sabemos que perante a presença dos reis antigos, como de Faraó, por exemplo, ali o homem deveria, ao se prostrar como reverência, ele não poderia levantar a sua cabeça para olhar na face daquele homem que era representante ali daquelas divindades. Então era uma falta de respeito, muitas das vezes, olhar no rosto daqueles homens, governadores, reis. Mas, então também, a Bíblia Sagrada, ela vem dizer que
na presença do Senhor, nós podemos ali buscar a sua face, nós podemos cada vez mais nos aprofundar, cada vez mais buscar, cada vez mais estarmos querendo procurar a face oculta de Deus. Por quê? Porque Ele há de se revelar, conforme Isaías nos diz na sua palavra. Ele chega a dizer: buscar-me-eis e me achareis quando me achardes, e quando me buscardes de todo o vosso coração. Então aqui Davi, quando ele busca a face de Deus, quando eu e você busca a face de Deus de coração, quando você e eu buscamos a Deus com sinceridade de coração, então nós vemos que o Senhor, pela tua infinita e grande misericórdia, Ele revela a sua bondade, Ele revela a sua face, Ele revela a sua graça, Ele revela o seu favor, Ele revela a sua misericórdia, Ele revela a sua bonança, Ele revela ali para cada um de nós a solução. Ele revela a salvação, Ele revela a justiça, Ele revela a equidade, Ele revela ali tudo aquilo que é da nossa necessidade. Então nós vemos na presença do Senhor, era o lugar que Davi ele implorava e ele pedia: não afastes de mim da tua presença, e o teu Espírito de santidade, o teu Espírito Santo, não retires de mim. Que isto também venha fazer parte da nossa vida, que nós venhamos ali buscar a presença do Espírito, da inspiração do Senhor, do Espírito de Deus, que é a terceira pessoa da triunidade divina, é a terceira pessoa do poder de Deus, é a pessoa da mediação, é a pessoa da intercessão, que é a única pessoa nessa dispensação que pode perdoar os pecados dos homens mediante a pessoa de Jesus Cristo, a fé na pessoa de Jesus Cristo, a confiança na pessoa de Jesus Cristo, a obediência na pessoa e no senhorio de Jesus Cristo. Por isso, aqueles que não confessam a pessoa do Espírito Santo, mas que não têm a pessoa do Espírito Santo como uma pessoa, esta pessoa ela pode estar indo também por caminhos que não são verdadeiros, ela pode ir para maneiras aqui desta forma de vida, até mesmo de praticidade daquilo que ela pensa ser da Bíblia Sagrada, mas que não está conduzindo à verdadeira vontade de Deus, que não está indo também conforme aos princípios estabelecidos por Deus, conforme o Senhor disse: olha, eu vou ao meu Pai, mas eu vou rogar a Ele, pedir a Ele para que Ele envie o Espírito Santo da verdade, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece, mas Ele estará convosco, porque Ele é o Consolador que estará com vocês, me consolando por mim, porque eu não vou estar, mas ele vai estar como que no meu lugar, como que fazendo o meu papel entre vós. Eu sei que é difícil, eu vou sair do meio de vocês, vocês vão me buscar, vocês não vão me encontrar, mas então eu vou invocar ao Pai, e então eu vou derramar sobre vocês o Espírito Santo, o Espírito de verdade, e o Espírito de verdade que vos guiará em toda a verdade, não falará de si mesmo. A Bíblia fala que aquele que fala de si mesmo busca o seu próprio prestígio, busca seu próprio elogio, busca a sua própria honra, mas aquele que tem o Espírito de verdade, ele fala e ele glorifica Jesus Cristo, ele não fala de si mesmo conforme está escrito, e não falará de si mesmo, mas falará de mim, mas então glorificará a mim. Então é esse o Espírito de verdade, o Espírito que glorifica a pessoa de Jesus Cristo, porque o papel do Espírito Santo é preparar aquele para conhecer, a preparar aquela, para conhecer cada dia mais a pessoa de Jesus Cristo, porque é na pessoa, é dentro da pessoa de Jesus Cristo, é que nós adentramos além do véu, é que por meio da pessoa de Jesus Cristo que nós adentramos no templo celestial para adorar a Deus em espírito e em verdade, porque é por intermédio da pessoa de Jesus Cristo que nos unimos, e quando o Pai olha para nós, ele já não vê mais a nós, mas ele vê o sangue do Cordeiro, ele já vê o próprio Filho, e então aquele e aquela pode adorar a Deus em espírito e em verdade, porque agora é o próprio Filho que coloca como que diante do trono, que coloca como que diante da arca da aliança celestial, que coloca como que diante da presença do eterno Deus, ali o verdadeiro e a verdadeira adoradora. Por isso adore a Deus,
Por isso, agora glorifique a Deus pelo perdão, pela reconciliação. Glorifique a Deus, aleluia. Oh, por tão grandioso milagre, oh, por tão grandiosos milagres diários que Ele tem feito sobre a tua vida. E é certo que muito mais Ele fará. Mais gostoso é glorificar, mais gostoso é adorar a Deus, mais gostoso é engrandecer a Deus, é ser cheio por este poder divinal. Enquanto você entra na presença deste Deus e o louva, enquanto você entra na presença de Deus e glorifica a Ele, ali diante, em qualquer lugar, não importa, aonde quer que você esteja, conforme o Senhor disse, não importa, o que importa é que agora adore em espírito e em verdade, não importa se é em Jerusalém ou se é Samaria, se é dentro ou fora do templo, o que importa é que em todo o tempo nós estejamos voltados a Deus, e ao entrarmos na presença de Deus em espírito, nós possamos adorar, nós possamos cultivar, nós possamos conhecê-lo, nós possamos intimamente cada vez mais nos apegarmos à amizade, cada vez mais nos adorar a Ele em espírito, cada vez mais entregarmos a nossa vida, o nosso interior a Ele, falar: Senhor, trabalha, Senhor, enche-me, trabalha, Senhor, opera, trabalha, Senhor, capacita-me, trabalha, Senhor, faça o teu querer, trabalha, Senhor, age conforme a tua vontade, trabalha, Senhor, opera, Senhor, por meu intermédio, trabalha, Senhor, realiza, Senhor, dentro de mim, trabalha, Senhor, age, Senhor, ao meu redor, trabalha, Senhor, sobre as vidas, meu Pai, alcança, Senhor, por meu intermédio, e assim também o Senhor, Ele salva, o Senhor, Ele também liberta, o Senhor, Ele também faz conhecido o nome dEle por causa de ti. Então, glorifique a Deus por este milagre chamado vida. Nós acordamos hoje, está escrito no livro de Lamentações de Jeremias: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, e são elas que são renovadas diariamente, dia após dia, em nossa vida. Então, todo o dia é mais uma oportunidade, porque as misericórdias do eterno Deus foram renovadas sobre a nossa vida. Misericórdias sobre misericórdias, favores sobre favores, milagres a cada dia, a cada momento. Talvez você diga: não há motivos, mas assim há muitos e muitos e muitos motivos diários, muitos milhares de motivos diários para agradecermos a Deus, para agradecermos, para louvarmos, para elogiarmos, para engrandecê-lo, para fazer notório a sua grandeza, para fazer conhecido os teus feitos entre os homens, para então engrandecer o seu nome, para então fazer conhecido todas as obras e os feitos dele, que ele seja elogiado, que ele seja exaltado, que ele seja engrandecido, que ele seja glorificado, que ele seja enaltecido, que ele seja adorado. Adorado é o Senhor dos exércitos, engrandecido é o Senhor Deus dos exércitos, engrandecido é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo de Deus.